Olá, quinto ano. Bom, nossa aula de hoje é de história. Vamos fazer a correção da ficha 7, que fala sobre a família real no Brasil. E que eu mandei um vídeo para vocês assistirem, né? A gente já conversou um pouco sobre a chegada da família real aqui, que foi muito importante, né? Ela primeiro, quando ela veio fugida, né, de Napoleão Bonaparte, ela parou em Salvador. E depois é que ela chegou ao Rio de Janeiro. E com isso, ela trouxe muitas mudanças para a nossa cidade. É, várias coisas foram feitas, várias situações foram vividas. E a família real, ela ficou aqui um bom tempo, né, com Dom João, com tudo isso. Com ela veio várias transformações, como eu já disse, e é uma parte muito interessante da nossa história que grande parte das nossas lembranças do centro da cidade, lembranças mesmo de colonização, se dá dessa época, da chegada da família real aqui, e com isso ela mudou todo o cotidiano de uma cidade que passou a ser uma das principais cidades do Brasil, ok? Então vamos lá. Logo no início, tem um resumo, né, do que aconteceu. A família real no Brasil. No dia 22 de janeiro de 1808, chegava a Salvador a família real portuguesa, em fuga das tropas do exército francês, comandadas por Napoleão Bonaparte, que expandia seu domínio sobre a Península Ibérica. Napoleão era um grande comandante, um grande estrategista, e ele queria todo o poder daquela parte europeia. E com isso, Portugal se viu acuada. Então, ela precisava sair dali, a corte portuguesa precisava não mais estar em Portugal. Politicamente, o evento significava transferência do governo de Portugal e de suas colônias para o território brasileiro. O Estado português estava, então, sob a regência do príncipe Dom João de Bragança, uma vez que a rainha Maria I, sua mãe, encontrava-se afastada do trono desde 1792, devido a problemas de saúde mental. O papel do príncipe regente, que seria coroado rei de Portugal, Dom João VI, em 1816, foi fundamental para a transformação da vida no Brasil da época. Dom João tomaria decisões muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, ao chegar ao Rio de Janeiro, para onde transferiu a sede do governo português. Na verdade, a presença da corte portuguesa no país acelerou o processo que resultou em nossa independência, proclamada pelo herdeiro de Dom João, Dom Pedro. E isso, porém, já é o começo de uma outra história. Até chegarmos à independência, muita água ainda vai rolar, muitas coisas vão acontecer. 1. Analise a figura acima e responda. O que ela está representada? Né? O que ela representa? Aqui, ó, é essa figura aqui. Ela representa a esquadra britânica escoltando a corte portuguesa rumo ao Brasil. Ela precisou de ajuda, né, para sair de Portugal, e essa esquadra britânica fez a escolta deles até eles poderem chegar ao Brasil com segurança. 2. Por que a família real portuguesa fugiu para o Brasil? Estava em fuga das tropas do exército francês, que eram comandadas por Napoleão Bonaparte. Napoleão já tinha dito bem claramente que queria todo aquele território e, claro, né, Dom João não queria ficar preso nem pelos domínios de Napoleão. Como ele tinha colônia bem longe, né, de Portugal, ele veio para sua colônia, que no caso era o Brasil. 3. Você sabe quem está sendo retratado na figura ao lado? Aqui, ó, essa figura. É Dom João VI, príncipe regente, coroado rei de Portugal em 1816. Qual foi a primeira medida tomada por ele após sua chegada ao Rio de Janeiro em 8 de março de 1808? A família real portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro. Foi a grande primeira medida. Ele não mais ficou em Portugal, né? Ele veio aportar aqui em Salvador e de Salvador ele acabou desembarcando no Rio de Janeiro, que ele achava que era mais bem preparado
para acolher essa corte portuguesa, que não veio só ele e a sua família. Vieram muitas pessoas e precisavam refazer suas vidas aqui. E para ele, na verdade, ele achava que o melhor lugar seria o Rio de Janeiro. Que país foi mais beneficiado com essa medida? O Brasil, pois passou por grandes mudanças que favoreceram o seu desenvolvimento econômico e social. É claro que o Brasil passou a ser uma grande fonte de exploração. Mas, por outro lado, Dom João transformou o Rio de Janeiro num que ele considerava o melhor lugar para se viver. Então, ele gostava muito de plantas, ele criou o Jardim Botânico, ele criou o Banco do Brasil, enfim. Ele fez várias mudanças. E, com isso, o Rio de Janeiro cresceu e o Brasil acabou crescendo também. Os bailes, os famosos bailes europeus, ele começou a colocar aqui, né? Porque ele também queria agradar, enfim. Você sabia que nossa cidade passou por diversas mudanças para abrigar a família real e atender o estilo europeu? O Rio de Janeiro foi a cidade que mais rapidamente sentiu as modificações introduzidas pela corte portuguesa, as quais o aumento do número de habitações teve que crescer, precisou crescer. O Rio de Janeiro teve que se adequar a tudo aquilo que estava sendo trazido pela corte. E também do preço dos aluguéis, o aterro dos pântanos, abertura de ruas, ampliações das que já tinham, né? Então, eram ruas que de repente eram pequenas, mas tiveram que serem ampliadas por todo o Rio de Janeiro, né? Os casarões de comerciantes foram tirados deles, né? Precisaram que eles fossem para outros lugares para que as cortes portuguesas, as pessoas de posses, pudessem ter uma boa moradia. Devido a essas mudanças, novas áreas foram ocupadas e a cidade se expandiu para o norte, chegando ao Catumbi e a São Cristóvão, e em direção ao sul, atingindo as regiões de Laranjeiras e Botafogo. Houve também um significativo crescimento demográfico, também impulsionado pelo tráfico negreiro. Durante os 13 anos da permanência de Dom João no Brasil, cerca de 250 mil escravos desembarcaram no Rio de Janeiro. Além disso, ao tornar-se sede do governo português, a cidade ganhou inúmeros prédios e instituições, destacando-se a Real Academia de Belas Artes, que na verdade é o atual Museu Nacional de Belas Artes, a Imprensa Régia, que era um jornal, vamos dizer assim, ok? Na verdade, não tinha o nome de jornal. Naquela época era imprensa, por causa justamente da impressão de folhetos. Não era o jornal que a gente conhece. O Banco do Brasil, a Biblioteca Real, hoje a Biblioteca Nacional, a Casa da Moeda, o Jardim Botânico. Dom João era um grande apreciador de plantas, de espécies de plantas. Ele gostava muito disso. E a Real Academia Militar, onde atualmente funciona o Museu Histórico Nacional. Então, disso tudo, ele nos deixou vários legados, várias coisas que a gente tem até hoje. E que quando vamos visitar, é como se a gente realmente mergulhasse nessa história e faz parte do nosso passado, faz parte da nossa história. E precisamos realmente preservar essa história. 5. Ilumino no texto acima as mudanças que ocorreram no Rio de Janeiro com a chegada da família real e sua corte. Então, quinto ano, está tudo iluminado, né? Desde o aumento do número de habitações até o que ele construiu, o que ele trouxe para cá. São todas essas linhas iluminadas são as respostas da número 5, ok? Descendo mais um pouquinho. Diz assim: criado por Dom João VI em 6 de junho de 1818, inicialmente sediado no Campo de Santana, serviu para atender os interesses de promoção do progresso cultural e econômico do país. Então aqui, ó, é do Museu Imperial, né? Uma matriz litográfica, muito interessante também. Aqui está o Banco do Brasil. A primeira instituição financeira do Brasil foi fundada com o objetivo de financiar a abertura de empresas manufatureiras. Então, assim,
O Banco do Brasil existe até hoje, né? Uma instituição financeira, e esses são alguns legados que a família real acabou trazendo. Claro que muito era também para favorecer a sua permanência no Rio de Janeiro, né, para que fosse mais confortável, mas que no final acabou sendo bom para os habitantes, né, o crescimento das ruas, como a Rua 1º de Março, no centro, ela era a rua direita, enfim, isso tudo foi um legado deixado, né, por Dom João. Curiosidade, o Banco do Brasil, fundado em 1808, não é o mesmo que conhecemos atualmente. O primeiro Banco do Brasil funcionou de 1808 a 1829. Ele não é o mesmo, porém, o banco que nós temos hoje foi um pouco do legado que ficou. Claro que teve várias modificações, várias coisas que aconteceram, mas acabou se ficando com esse legado. Ele não é o mesmo, gente, no sentido do que era feito em 1808 não é feito agora, mas é um pouco também do legado que a gente pôde ver até hoje. Então, quinto ano, foi a correção dessa ficha 7 de história sobre a chegada da família real ao Brasil. Façam a correção corretamente e até a próxima.